Oi, gente! Boa noite! Chegando aqui para mais uma live do nosso Tools for Life. Sejam bem-vindos. Cadê vocês? Estão chegando? Ó, a Kelly Jabur já entrou, que beleza! 8 horas. Chegou a hora do nosso encontrinho. Já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que estão sempre aqui com a gente, na nossa comunidade, que é tão gostoso, né? Fazer esse estudo juntos. Então sejam bem-vindos, vão se aconchegando, peguem seu chazinho, sua água, tá friozinho, tá gostoso, pra gente estudar esse livro aqui maravilhoso, que é o pede a participação, tá? Esse livro aqui, que estamos todos apaixonados, O Kybalion, uma dádiva a gente ter acesso a tanto conhecimento. Peraí, deixa eu aceitar a minha irmã, pronto. É realmente uma dádiva, gente. Agradeço muito a Deus por ter acesso a isso aqui. É uma preciosidade, né, Kel? Kel, estamos aqui já. Ah, tava ouvindo aqui, fui ali ligar o ar, fazer aquele processo, né? Abrir a porta da varanda para o Benny não ficar latindo. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, tudo bom? Peraí, deixa eu ajeitar aqui a altura para a gente ficar proporcional. Acender minha Acho que ficou bom. velinha, que eu sempre gosto de acender uma velinha também. Botar meu cristal. Tava aqui, chegando, cheguei. E vocês, pessoal, vem entrando, vamos lá, aproveita, ajuda a gente a divulgar, lembrar o pessoal que a nossa live começou, que hoje vai ser muito bom, né, Lilzinha? Vai ser Mais uma maravilhoso. live, uma lei muito interessante. Como sempre, esse livrinho está sendo uma dádiva, né? Muito aprendizado, muita coisa interessante, muita coisa aplicável, né? A gente consegue praticar realmente na nossa vida, não fica só no âmbito da filosofia, dos pensamentos. Então, gente, não se esqueçam que o objetivo é esse, tá? É a gente realmente interiorizar esses aprendizados e conseguir praticar. Estamos todos aqui em busca da prática dessa grande sabedoria, né? O pessoal está entrando, todo mundo elogiando o livro, né? Lembrando que a gente, no finalzinho, a gente vai lendo ao longo da nossa live, porque a gente não resiste. Mas, no final, é o momento realmente para quem quiser fazer uma pergunta, quem tiver alguma dúvida, tá? Para quem não nos acompanha, estamos aqui todas as quartas-feiras, às 8 da noite. E é isso, sejam bem-vindos. Sim, sejam bem-vindos. Ó, teve gente que já leu 3 vezes a Drica Serrano. Pô, Olha eu tô na que segunda. legal, Eu Drica. É, tô eu na também. A segunda. segunda. Primeiro eu li há muito tempo atrás e agora eu tô relendo. Mas realmente, esse livro, né, gente, ele é muito rico, muito profundo. E é o que a gente já comentou aqui, né? A cada vez que você lê, se você, dependendo do momento da vida que você tá, você realmente faz novas conexões, tem novos insights, porque esse é o propósito mesmo, né? Esse é o propósito, de você ir levando para sua prática, né? Para o que você está vivendo e aplicar aquilo, né? Que aquilo possa te trazer uma sabedoria, possa te ajudar, né? Exato. Então, assim, esse é o grande lance. E essas leis, elas são todas interligadas, né? Então, assim, hoje mesmo a gente vai falar da lei do ritmo e a gente vai ver como ela tem tudo a ver com a lei de polaridade, que é a anterior, e tudo a ver com a próxima, que é a de causa e efeito. Então, assim, mas não vou adiantar. Vai lá, Lil. Começa aí a desenvolver pra gente Bora chegar lá. lá. Então vamos lá, pessoal. Lei do ritmo hoje, hein? Eu sempre me sinto assim muito grata por poder falar sobre isso e ter gente querendo ouvir, né? Que tem tantas coisas mais fáceis aí para o pessoal fazer. É tão legal que a gente para o nosso tempo para a gente reserva o nosso tempo para estudar juntos, uma coisa que na minha concepção realmente é muito importante. Bom, a lei do ritmo vem dizer para gente que nada fica parado, tá tudo em movimento, né? Sempre existe, para toda ação existe uma reação, para todo fluxo existe um refluxo. É igual às marés, né? Tem a maré alta, a maré baixa, a onda vem, a onda vai, tudo sobe, tudo desce, tudo que sobe desce, né? E tudo que se cria, quer dizer, existe a criação, mas existe também a destruição. Nada é para sempre. E isso, se a gente parar para pensar, é um dos maiores desafios que o ser humano vive, porque ele vem de encontro ao nosso apego, né? A gente fica querendo ali manter uma coisa que está muito boa,
manter um momento da nossa vida, manter uma idade, manter um relacionamento, manter um trabalho, manter tudo que é gostoso, a gente fica tentando segurar, tentando congelar. E esse é o nosso grande erro, porque a gente não vai conseguir. A gente tem que entender a grande sabedoria nesse capítulo, nesse episódio, é realmente a gente entender que a gente precisa soltar, que a gente precisa deixar ir quando for a hora, a gente precisa desapegar, entender que as coisas têm começo, meio e fim, e que elas são lindas e perfeitas assim, por mais que não pareça. Por mais que às vezes dê medo, doa também, né? Claro, todo final dói pra gente, final de coisas boas, óbvio. Mas a gente precisa ir nesse fluxo, surfar essa onda, né? E porque todo apego traz sofrimento pra gente. E vai ser inútil, a gente não vai conseguir segurar. Aí a gente até vai falar um pouquinho mais para frente que quando a gente tenta segurar, a gente pode atrasar o fluxo da nossa vida, atrasar o nosso aprendizado. E quando a gente solta, a gente pode até adiantar isso. E muitas vezes amenizar a outra coisa que a gente provavelmente vai passar, né? Porque às vezes você não quer sair de um processo para entrar em outro, mas você vai ter que entrar porque a vida está dizendo. Eu e Kel, na nossa vida, a gente sempre fala: senti que eu fechei esse ciclo, né, Kel? Sim, e às vezes não porque a gente quer, às vezes coisas boas, mas a gente sente que tem que deixar aí, que acabou, que foi maravilhoso enquanto durou, mas que tem que deixar aí, porque, gente, se tudo fosse assim estável, e se nós todos fôssemos iguais, a gente pensasse igual, a gente fizesse. O mundo ia ser um marasmo. Essas mudanças que a vida traz pra gente, esses ciclos, esse movimento, é o que deixa a vida interessante. E é o que nos faz crescer. Porque assim a gente tem experiências diferentes. Assim a gente para pensar. Imagina se fosse sempre a mesma coisa, né? Tudo maravilhoso, nenhum desafio e tudo mais. A gente não ia crescer. Então, sair da zona de conforto é muito importante. Vou deixar a Kel falar um pouquinho, depois eu continuo. Não, mas é bem isso mesmo. Tô aqui raciocinando junto de você, né? Como é interessante a gente pensar nas fases da vida, né? Como você citou os ciclos, né? Então ele fala aqui no livro do nascimento, desenvolvimento, a morte, né? Esses ritmos aí da vida mesmo, né? Das estações. Por isso que ele até falou que está totalmente associado às polaridades, né? Porque a vida às vezes vai como um pêndulo. Você vai passando por essas diversas fases, esses diversos ciclos. Né? E na nossa própria vida mesmo, eu lembro de uma amiga minha, quando eu estava me mudando de apartamento, de um apartamento que eu estava amando, e aí, mas estava muito caro o aluguel, começou a ficar um absurdo e tal, aí eu tive que sair de lá para refletir, né, o que eu ia fazer e tal, mas aquele aluguel não estava mais dando. E ela falou, calma, às vezes é como a maré, né? Ela falou exatamente isso, foi muito sábia, assim, e é uma sabedoria até intuitiva, né? A natureza nos mostra muito isso. Ela falou, às vezes, sabe a onda? Às vezes avança, às vezes você recua para poder avançar. Né? E é muito isso, e foi exatamente isso, porque foi maravilhoso para mim. Na época foi horrível, eu tive que sair do meu apartamento, fiz um pit stop lá e tal, num outro apartamento, e aí depois aquele era alugado e depois eu pude comprar o meu próprio. Mas assim, eu fiquei 1 ano e meio nesse processo, né? Então foi chatinho esse período, um novo ciclo, mas depois realmente eu recuei e depois eu avancei, porque depois eu comprei o meu próprio, que tinha tudo a ver comigo, tinha tudo a ver com o meu momento, foi muito melhor. Né? Uhum. E a gente vê muito isso, né, gente? Tem até a ver com a lei da causa e efeito, né? Por isso que tem a ver com o próximo capítulo, porque é muito isso do que a gente planta e aí a gente colhe, que a gente vai falar isso no próximo, mas é totalmente associado, assim como a polaridade, né? Porque são ciclos que vão indo e vindo. E assim, em relação à lei de causa e efeito, tem a ver porque assim a gente tem que entender esses movimentos que vão chegando pra gente, né? E que a gente vai fazendo escolhas e que se a gente está abraçando esse flow da vida, como a gente falou aqui, né, do desapego, do soltar, né, que a Drica até falou ali, soltar, é bem isso, né, que a gente aprende na física quântica para evitar o efeito Zenão, a gente tem que mentalizar, mas a gente tem que soltar. Então, assim, da gente poder entender esses diversos momentos da vida, que às vezes você está no alto e de repente você cai. E às vezes quem está lá embaixo, você não dá nada por aquela pessoa, de repente sobe. Então, assim, é uma loucura. E é o que você falou das mudanças, né? Que essa impermanência é o que realmente a gente sempre sabe que vai ter na vida, né? O resto a gente não sabe exatamente, é imprevisível.
É um movimento aí da vida que vai indo e a gente tem que aceitar, soltar e confiar, né? E abraçar esse ritmo A, realmente. E como a Lila falou, não ficar ali se apegando àquilo, aceitar e abraçar, a dançar com nossa a vida, própria né? mãe, ela sempre fala pra gente, né? Que tá aqui na live, inclusive. Nunca se sabe o dia de amanhã. Deixe sempre as portas abertas, finalize sempre tudo direitinho, com educação, tudo mais. E realmente, eu sempre apliquei isso na minha vida. É. E foi muito importante, porque às vezes, igual você falou, você não dá nada assim por, sei lá, por um relacionamento, um contato, alguma coisa, e de repente aquela pessoa é fundamental na sua vida um pouco mais pra frente, sabe? E independente disso, somos todos filhos de Deus, né? Todos nós. Eu tenho praticado muito isso na minha vida, de ter a sensação de honra de estar diante de qualquer pessoa, como se estivesse diante de Deus, de Jesus, sabe? Qualquer pessoa. Isso é muito legal. Depois vocês reflitam sobre isso. E eu acho que tem O mais outro coisa. sempre tem né, tem aquela teoria, né, na teoria, mas assim, essa filosofia, né, de que o outro é sempre um mestre pra gente, né, aquela pessoa é muito a segunda lei, né, do princípio da correspondência, o que está acima é como o que está embaixo, então assim, o que está fora reflete o que está dentro. E o que está dentro reflete fora da gente, né? Então, por que que surgiu aquela pessoa na nossa vida, naquele momento? Por que que a gente está vivenciando uma determinada situação? Então, isso tem muito a ver, né, com o que a gente precisa viver, com algum aspecto nosso que está se refletindo ali. Então, é muito isso que você falou, né? Do outro ser um instrumento divino, está trazendo uma situação para a gente crescer, para a gente aprender com aquilo, Com né? certeza, Então, mas o que eu acaba estava sendo... falando é até mais profundo. Eu estava dizendo que o outro é Deus. O outro é É, um pedaço de Deus. O outro é como se fosse um encontro com Deus, entendeu? Qualquer pessoa. Porque nós todos temos essa centelha divina. Nós todos somos criação de Deus. Nós todos estamos aqui por um propósito, por uma vontade divina. Então, é. imagina que Deus te dá assim. Deus chega para você e fala assim: toma esse cachorro, então toma essa amiga, ou toma essa mãe. Como que você vai tratar esse cachorro, essa mãe, essa amiga, entendeu? Uhum. Esse namorado. Que é É, exatamente isso. Deus deu pra gente todas essas oportunidades, todos esses relacionamentos. E cada pessoa é uma oportunidade de você agradecer a Deus, você honrar Deus. E tem um propósito, tem sempre um significado, tem sempre um porquê daquela pessoa estar na sua vida. Quantas vezes, né, Kel, a gente já teve num relacionamento amoroso e aí chegou no fim e aí a gente fica arrasada, a gente fica mal e tal, e depois vem uma coisa muito melhor, né? Quantas vezes isso já aconteceu, sabe? exatamente. É. Inclusive, eu tenho pra mim que todo todo fim de namoro eu me sinto evoluindo, assim, subindo um degrauzinho a mais. E eu sinto que se eu fiz a coisa certa, se eu dei o melhor de mim, se eu é, assim, realmente me empenhei naquele relacionamento. Nossa, eu olhei que eu tinha sumido. Se eu realmente me empenhei no relacionamento, sabe? Mesmo que a gente não acerte, né? Todas as vezes, que é óbvio que a gente nunca vai acertar tudo, a gente erra, a gente aprende muita coisa. Mas se eu sinto que eu dei o meu melhor, que eu me empenhei, quando termina aquele relacionamento, depois eu evoluo para um melhor. Eu sinto sempre subindo um degrauzinho, sabe? Eu nunca senti que eu regredi, assim, que de um depois eu fui para outro, que aquele anterior era melhor. Então, a gente tem que lembrar disso quando estiver passando por fase de mudança. Não só para relacionamento, mas para emprego, até para amizades. Às vezes a gente tá. A gente tem um hábito, né? A gente tem pessoas na nossa vida assim, há muito tempo e tal, e a gente fica um pouco acomodada ali. E aí, eu acho que a gente tem que deixar isso fresco na cabeça de quantas oportunidades a gente está perdendo de pensar diferente, de aprender uma coisa a mais, sabe? Porque a gente fica andando com as mesmas pessoas. Não estou dizendo para abandonar aquelas pessoas. Nossos amigos eternos são maravilhosos, estão com a gente, ó, desde outras vidas, eu acredito nisso, mas eles sempre vão ter esse lugar. Mas eu, pelo menos, estou sempre aberta para conhecer pessoas novas, para fazer um trabalho diferente, para aprender alguma coisa. Inclusive, isso é bom para o Alzheimer, viu, gente? Para prevenir o Alzheimer. A gente ir a lugares diferentes. Eu tenho
tentado exercitar também, pedir comidas diferentes, porque eu gosto de ir no restaurante pedir sempre a mesma coisa. Que eu já experimentei outros pratos e já escolhi o melhor. E aí eu fico com desejo de ir naquele restaurante comer aquele prato, sabe? Mas de vez em quando eu ouso também experimentar uma coisa diferente. Enfim, realmente se abrir para essa variedade, para esse movimento da vida. Imagina se a gente só ficasse assim na nossa vida como se fosse numa jaula, vai uma leva de pessoas e fica só com aquelas pessoas. Olha que bom que a gente pode conhecer qualquer pessoa do mundo. É que nem um peixe estar num aquário ou um peixe encontrar o mar, ir para o mar, sabe? Você pode conhecer qualquer pessoa do mundo. Você pode. Por que que eu amo ler? Porque aqui eu posso ouvir os pensamentos de qualquer pessoa do mundo, muito inteligente, muito sábia, muito interessante. É uma oportunidade. Quando é que eu encontrar esses três iniciados para bater esse papo com eles? Entendeu? Então, a gente tem que se abrir para essa grandiosidade que é a vida. São muitas oportunidades. Com a internet, então, gente, isso aqui se esticou. Esse elástico tá lá na China, literalmente. Sabe? Então, essa reflexão eu acho que é muito importante. A gente tem que lembrar que tudo passa, tudo muda, tudo vai passar e tudo vai mudar. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas que a gente queria continuar e as coisas que a gente não queria continuar, né? E graças a Deus, vamos ver beleza nisso, né? Soltar e confiar. Acho que foi a Karina Schreiner que ela escreveu aqui. Eu aprendi a confiar ali meio rapidinho, assim, que passou, subiu um comentário. Eu aprendi a confiar e é exatamente isso. Dá um medo, mas fala, não, confio, tá tudo certo. Eu não sei o que tá me esperando ali fora. Eu não sei o que está preparado para mim. Isso é igual roupa. Quando a gente bota a roupa para circular, né? Às vezes eu tô com um apeguinho, que é uma que eu ainda gosto, mas eu falo, gente, mas se eu der essa, qual outra maravilhosa pode vir? Mais maravilhosa pode vir para mim. Entendeu? Então, é esse o pensamento, é uma boa metáfora, né? É ótimo, porque isso tem a ver com não ficar estagnado, né? A gente sempre fala sobre isso. Então, estar em movimento, né? Essa coisa das roupas, dos objetos que você não está usando, você está abrindo um espaço ali para algo novo, né? Vir ali. E te surpreender, porque pode até ser melhor. E de qualquer forma, aquele que estava estagnado já está sem uso para você. Então, tem muito a ver com isso, né? Da gente se abrir para essas mudanças, a gente tende à inércia, né? A gente tende a É. ficar ali no conhecido. A gente sempre fala sobre isso, porque é verdade, né? Até na psicologia a gente vê, a gente tende a ficar ali na zona de conforto, no conhecidinho. E aí a gente tem que se abrir um pouco para esse lado da aventura, para o desconhecido, né? Para deixar o quantum trazer as infinitas possibilidades, porque senão a gente fica ali bitoladinho mesmo. É um pouco igual esse exemplo aí da jaula que você falou, né? A gente fica ali só naquele conhecidinho ali, só aqui naquela zoninha de conforto. Então, assim, agora mesmo que a gente vai voltar a gravar o podcast, né? Aí eu vou ter que ir uma vez no mês para São Paulo, porque a Lila já vai, ela já tá super acostumada, né? Eu não, fico aqui a pegadinha, minha rotina, tô numa fase super assim de ficar pegadinha a minha rotina, aí já vou, ó, praticar isso, entendeu? É. Então eu já tô assim, ah, tá bom, vai ser ótimo, vamos lá, vamos com flow, né? Já vou me adaptar a essa coisa, a essas mudanças, porque uma vez no mês ficar indo para São Paulo é uma mudança, né? Que você se abre e tal. E ok, a gente tem que se conectar com esse lado mais aventureiro nosso, de se permitir realmente, né? Se abrir para o novo, se abrir para as mudanças, se abrir para a instabilidade da vida, que pode ser uma coisa boa, pode ser surpreendente. E de qualquer forma, mesmo se a gente não achar, não tem jeito, a gente tem que se abrir para isso. Então não adianta ficar lutando contra uma característica da natureza, né? Agora, não tem jeito, entre aspas, né? Em relação a coisas assim que acontecem com a gente e tal, mas tem um jeito da gente lidar melhor com isso. E aí eu acho que é quando a Lila pode puxar aí, né, Lil? Já tô te dando o gancho aqui, pra gente entrar na lei da compensação. Porque a gente está falando muito disso, né, das mudanças e tal, que fazem parte da vida, e isso é um básico. Mas assim, os hermetistas, os mestres hermetistas falaram que existe uma maneira da gente lidar melhor com isso, né? Através da lei da compensação. Aí a Lila vai Então, desenvolver aí um pouquinho mais. preferia, Kel, falar antes da lei da neutralidade, que vem antes, inclusive. Aí depois você fala da lei da compensação. Tá bom, Rapidinho, a lei tá. da neutralidade é simples, assim. Uhum. Que eu até meio que já introduzi, que é quando ele fala que a gente. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu já falei para não repetir.
Se depender da gente, que a gente não sai muito da zona de conforto, que seria um marasmo, né? Se fosse tudo muito Uhum. confortável e tal, e que a gente pode contribuir para esse crescimento e acelerar ou então atrasar esse crescimento, né? A lei da neutralidade nada mais é do que o autodomínio. Onde que a Kel foi, gente? Ué, gente, a gente tá aqui na lei do ritmo, entendeu? Abre-se as mudanças, eu entro, eu saio, eu venho, eu volto. Tô brincando. É, mas fala, Leo, qual parte aí que você tava? Não, estava falando que a lei da neutralidade é o autodomínio. Ah, tá. Então, no meu ele tá, é que a nossa página é diferente, né? No meu tá no 122, mas espera aí. Eu já achei que é a questão que ele fala, ó, no meu tá assim. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente, a consciente não era afetada. Tem a ver de você. Gente, espera aí. Meu Deus. Rapidinho, Leo, É agora é isso mesmo. sério. O que que foi? Minha bateria deu um problema aqui, cara. Por quê? Tá querendo acabar? Tá querendo acabar. Apareceu aqui que vai acabar, Bota gente. na Meu tomada rápido. Deus. Mas o meu falou isso também, do plano inconsciente. Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Vou resumir para não precisar ler tudo enquanto a Kel resolve lá o problema dela. Descobriram que existem dois planos gerais da consciência, o inferior e o superior. O conhecimento desse fato habilita-os a subir ao plano consistem, isso eles chamam de lei da neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência, e por essa razão eles não são afetados. É como se a gente compensasse. Voltou aquela? Não, não sei, tá meio tenso aqui. Meu carregador tá sensível, tá dando pau. Gente, aquela hora eu tava indo porque a bolinha do Benny caiu debaixo do sofá, então ele tava me chamando. E agora o carregador tá com uma. Sabe quando tá com mau contato? Ele carrega e não carrega? Mas Sei. estava dando que tinha 2 horas e meia quando eu entrei. Então eu falei, tá ok. Só que agora ele tá avisando que tá 1% de bateria. Nossa. Mas enfim, Júlio, Não, não então sei o faz que o seguinte, aconteceu. fala da lei da compensação, porque eu já citei aqui a lei da neutralização, porque isso aí é o que falta para a gente terminar. Então, qualquer coisa, você fala a lei da compensação e a gente termina. Porque basicamente é isso, né? Deixa eu ver se Né? faltou alguma coisa aqui para a gente refletir. Entrar em superiores, sem se observar o ego atuando e as suas oscilações. Enquanto a Kel se encontra ali, eu queria falar sobre a identificação do ego, né? Que é isso que causa o sofrimento. Porque a gente fica ali, preso no ego, no nosso nome, quem eu sou, o que que eu faço, sou filha de quem, sou mãe de quem, isso tudo é passageiro, é efêmero, né? Se você pensar que você é uma alma imortal, se você pensar que a sua essência, ela vai muito além dessa existência aqui. E quando a gente se identifica demais com o nosso ego, a gente se associa muito, a gente acha que a gente é essa existência aqui apenas, é ali que a gente sofre. Porque se a gente está conectado o tempo todo com a nossa alma, com essa imortalidade, com essa eternidade, né, que nos é inerente, a gente não fica com tanto sofrimento, sabe? Se você pensar assim, ah, sei lá, ainda vou voltar aqui muitas vezes. Ou então você perde alguém, aí você fala, poxa, eu vou encontrar muitas vezes essa pessoa ainda, porque eu já devo vir encontrando essa pessoa muitas vidas. Sabe? Então fica mais amplo assim a, no- a nossa visão das coisas. Não fica tão assim, ai, acabou, nunca mais. Sabe? Não fica tão dramático se a gente se conectar com essa imortalidade da nossa alma. É. Faz sentido? Total, da gente se lembrar que somos eternos, né? Então, que somos imortais na nossa consciência. Então, a gente tem que ampliar, né, a nossa visão das coisas. Então, quando a gente fala aqui de desapegar, de confiar, porque a gente, até a nossa estadia aqui é temporária, né? E é incerta também. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, a gente não sabe de nada. Às vezes acontecem coisas
que a gente atraiu inconscientemente, né? E que, enfim, inconscientemente no sentido de que a psicologia ainda não fala muito desse ponto, né? De outras vidas que pode estar ali trazendo, mas enfim, também né, nem todo mundo precisa acreditar nisso, nessa visão reencarnacionista, mas de qualquer forma acontecem coisas que até a Cabala fala, né? Que às vezes seu livre-arbítrio é como reagir àquilo que te acontece. Porque tem coisas que você vê claramente a ação, né? A ação e reação, você vê claramente a relação, e tem coisas que você atrai inconscientemente ou por questões que você tem que passar ali, que aí, para quem acredita numa visão reencarnacionista, até faz mais sentido, né, de entender. Mas, de qualquer forma, a gente tem que praticar esse desapego, né, dessa visão, dessa consciência aí atemporal, né, eterna, a Uhum. gente vai entendendo o quanto as situações são transitórias na nossa vida. Sabe uma coisa aqui que estava escrito que eu não mencionei, que eu acho que vale a pena também? Não ter apego a nenhum estado. Eu anotei essa frase. Não ter apego a nenhum estado. Aí o Exatamente. Zen, que fala do caminho do meio, né? Ele sempre diz, inclusive, quando eu comecei a fazer yoga, mais de 15 anos, sei lá, 20 anos atrás, nem sei quanto tempo, eu sei que ninguém fazia na época, era só velhinhos e surfistas. E mesmo assim tinha 7 pessoas na sala. Hoje em dia tem 20, 30, as salas são lotadas. E eu lembro que eu tive a sorte de ter uma excelente professora que ela, quando eu consegui fazer a minha invertida, ela falou assim, eu vim toda animada falar com ela, né? Ela falou assim, mas Ellen, não se exalte tanto, não fique tão feliz, porque pode ser que amanhã você não faça, sabe? E assim, eu falei, é mesmo, na hora aquilo foi um banho um pouco de água fria, porque eu tava tão feliz que eu tava um tempão tentando fazer a invertida, e um dia eu consegui, e eu fiquei muito empolgada, super exaltada, assim. E ela falou isso, mas eu nunca me esqueci, cara. Eu já até contei isso aqui uma outra vez, numa outra temporada. E realmente, assim, um dia eu não vou. Hoje em dia, até eu tenho evitado fazer invertida por causa da cervical, para evitar problemas na cervical. Então, por exemplo, eu não tenho mais feito tanto. Antes eu fazia sempre, sabe? E aí? Aí eu vou ficar triste por causa disso? Não. Então a gente não tentar se apegar a nenhum estado. Hoje eu fiz, legal, observei, achei maneiro e pronto. Entendeu? E não assim, caraca, agora eu sou a pessoa que faz as invertidas. Agora eu entrei num outro patamar e não sei o que, sabe? A gente às vezes se empolga demais. E eu lembro que uma vez eu li, quando eu estava estudando budismo, nessa época aí que eu fazia yoga, né? Eu estava lendo, assim, fui até nos templos budistas e tal, um pouco, assim, para conhecer. E eu lembro que eles falavam sobre isso, para a gente não tentar não ficar muito feliz e nem muito triste, né? Só que eu falava assim, gente, que coisa mais sem graça. Deixa eu ficar muito feliz e ficar triste às vezes, porque a vida fica mais emocionante. A gente tem essa impressão de que a pessoa fica meio apática, assim, ó. Ah, é? Fez a invertida? Entendeu? Em vez de, é mesmo, que legal, amiga, você fez a invertida. Então, assim, eu acho que a gente pode se empolgar. Eu hoje, nesse momento, acho isso, tá, gente? Não sei se eu vou mudar de ideia, porque, pô, afinal o Zen falou isso, né? A filosofia Zen. Quem sou eu para ir contra? Mas não é ir contra, mas é só uma adaptaçãozinha. Eu me permito ficar empolgada e me permito ficar triste também. Um pouquinho a mais do que o caminho do meio ali, mas com a consciência de que eu não devo me apegar àquele estado. Entendeu? Faz toda a diferença. Porque aí você pode ir lá e falar: ah, hoje eu quero ficar empolgada, mas eu sei que eu não sou isso. Eu sei que esse estado não é para sempre. Eu sei tudo isso que a gente está falando aqui. Mas deixa eu ficar empolgada só hoje. Entendeu? Para eu curtir um pouco isso, para eu deixar extravasar o que eu estou sentindo. Entendeu? Então, isso é uma visão particular, tá, gente? E aí, para Não, mas finalizar, ele fala aqui sobre isso, né? Que o negativo ele antecede o positivo, né? Nessa questão da compensação, quando a gente vai de um polo para o outro. Então, assim, você ficou muito feliz. E aí, de repente, às vezes vai ter um momento de tristeza, né? Porque aquilo ali, às vezes, pode ser instável, aquilo ali pode ser temporário. A gente não tem que se apegar, né, a situações que nos fazem ficar muito tristes ou muito felizes. Se a gente tiver, né, a nossa paz, o nosso equilíbrio dentro de nós. Claro que a gente vai ficar feliz, mas assim,
tendo essa visão do desapego, né? De não ficar Exato, dependente de nada para exato. ser feliz. Então você vai ser feliz, mas sem ficar dependente. Aí você vai aplicar essa lei que ele fala que é a lei da compensação dos hermetistas, que é o quê? Ele fala que, assim, o mestre hermetista, o estudante avançado, ele polariza-se no seu polo desejado. A gente não está falando que tem um polo e outro, alegria e tristeza, por exemplo, né? Ele mentaliza qual é o polo que ele quer, ficar bem, ficar feliz, né, por exemplo. E aí ele se recusa a participar dessa oscilação, né? No sentido de que ele vai deixar essa oscilação que acontece naturalmente acontecer no nível inconsciente. Ele não vai ficar acessando aquilo. Ele não vai deixar a vibração dele baixar. Porque lembra, a gente falou aqui o tempo inteiro, por isso que eu falei que uma lei está ligada à outra, da questão da transmutação mental, que é tão importante para os alquimistas, né, para os hermetistas, para as pessoas que estão estudando o poder mental, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente está buscando, essa expansão de consciência. Então, ele fala que através do uso da vontade, você atinge um grau de equilíbrio, uma firmeza mental que te permite até mesmo você, é tipo, não é controlar, mas é administrar o seu humor, né? Essa oscilação dos humores e dos sentimentos nesse pêndulo, nessa ida e vinda do pêndulo, você administra aquilo. Então, é o que a Lila falou ali. Você vai ficar muito feliz, então aqui eu vou aproveitar bastante, mas sem me apegar. E se porventura daqui a pouco vier uma tristeza, tudo bem, eu não vou entrar lá, porque eu vou lembrar que isso vai passar. Exato. Aqui eu não preciso ficar, ai, com medo de que daqui a pouco isso vai acabar, o que vai passar. Eu vou curtir bastante, mas eu sei que eu não dependo disso. Uhum. Então, essa visão, se ela estiver bem internalizada, a gente vai conseguir aplicar de fato, né? Aí a gente acaba aplicar esse equilíbrio, essa firmeza mental e fluir melhor ali com aquilo. Então você curte bastante quando for positivo, até porque o negativo a gente sabe que sempre tem, né? Atrás da escuridão sempre tem uma grande semente de luz, sempre tem um aprendizado, sempre tem um propósito, sempre tem um crescimento ali também. Né? Lembra, eu já falei também isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir que a dor pela Cabala, né? A dor é a luz entrando, é a luz quebrando as cascas do nosso ego. Então, alguma coisa que a gente não está querendo enxergar, ou que a gente, através daquela situação, vai poder se melhorar, se aprimorar, né? Então, a gente vai entender que assim, tá bom, isso aqui que está acontecendo não é legal, me deixou triste, mas ok, eu vou fluir aqui com a vida, vai vir alguma coisa melhor. Aí é a hora de praticar a gratidão. Né? Ontem mesmo, o nosso amigo espiritual, Dr. Herman, falou: quando acontecer alguma coisa triste, ri também, dá um sorriso, né? Então, assim, sorrir para o que já existe na sua vida e quando acontecer uma coisa triste que às vezes você não escolheu, sorrir também. Então, é muito isso, né? De aplicar a gratidão, de cultivar a gratidão em todos esses estados. A gratidão, essa visão de que tudo é para o nosso bem maior, né? E aí a gente vai buscando ali esse equilíbrio. E através da vontade, é o que ele falou aqui, você vai contrabalançar. Por isso que ele fala que você pode compensar esse movimento, que você vai contrabalançar isso, porque você não tá aquilo, você vai vivenciar aquele estado, mas aquilo não te arrasta, né? Você não depende daquilo, você não é levado com aquilo que Tem chega para você um do outro seguidor polo. aqui, o FM Web, que fez um comentário que é exatamente isso que a gente falou. Se permitir, né? Ele falou, se permitir também faz parte do equilíbrio. Se permitir sem se perder pelo ego deslumbrado. É É isso. exatamente isso. É exatamente isso, é sem se perder. Então, ele fala que justamente a maneira de você compensar esses movimentos, né, essa oscilação toda, é você não se perder. É através do uso da vontade, do equilíbrio, da firmeza mental, você não ser arrastado por esse pêndulo que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para Exato. cá. Deixa eu só Então, falar você aqui para o Gabriel Cardoso desapega. Pereira Gama, que perguntou aqui para gente se a gente está falando sobre o ritmo. Sim, Gabriel, mas é o ritmo, é uma lei hermética. A gente está lendo um livro onde a gente está estudando as 7 leis herméticas, tá? O hermetismo que a gente está lendo, que a gente está estudando desse livro aqui. Ele falou assim: cada um tem o seu ritmo, não podemos pedir para a pessoa ir mais rápido ou devagar, tem que respeitar o ritmo dessa pessoa. Ele entrou meio de gaiato aqui, mas faz sentido também, né? Cada um tá passando por um ritmo. Às vezes a gente vê o outro aceleradão lá, as coisas acontecendo rapidão, e na nossa vida as coisas indo um pouco mais devagar. E tá tudo bem. Ou o oposto. Na nossa vida, as coisas acontecendo no outro mais devagar. Daqui a pouco isso pode se inverter.
Ou Exatamente. existe um motivo para aquilo estar sendo assim. Então a gente tem que, ao invés de tentar mudar isso, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade para perceber. Poxa, eu estou sentindo que está muita coisa vindo para mim. A vida está dizendo assim, querida, acelera, vamos dar um gás aí, tá muito devagar. Sair da pasmaceira, como a nossa mãe diz, entendeu? Ou então, o contrário. Uma vez eu tava ligadaça, eu virei um ano ligadaça e tal, não sei o quê, vou fazer isso, fazer aquilo, programa de viagem, né? Um monte de coisa. Dia 7 de janeiro eu já tava ligando para as pessoas, todo mundo de férias ainda. O que aconteceu? Eu tomei um tombão, assim, É, isso que eu ia falar. metaforicamente. Eu lesionei a minha córnea, foi a dor pior que eu já tive na vida. Fiquei 20 dias chorando e assim, num perrengue, sem. Ai, não gosto nem de lembrar dessa fase. Eu não lembro que ano que foi antes da pandemia. Eu sei que a vida falou assim: não, você está muito acelerada, diminui aí, querida. Você não está enxergando, né? Porque eu lesionei a corda numa plantinha, olha só. E se não me engano, foi no ano da pandemia. Tanto que eu falei depois para Marcele Becker, minha amiga que ia fazer um projeto comigo de viagem, falei, Mar, imagina se a gente tivesse planejado tudo, feito, pego os patrocínios, ou investido, corrido atrás. Foi isso mesmo, foi 2020, entendeu? Foi no comecinho de 2020, lá para março, abril, foi quando pegou a pandemia. Ou seja, a vida falou assim, calma, não é para viajar agora, fica Não é agora. quietinha. Entendeu? E às vezes a gente é teimoso, a gente fala, agora sim, eu quero ir, tô animadona e tal, tomei café. Pô, mas, gente, não é. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse respeito por observar a vida, entender que a vida, essa consciência maior e muito mais inteligente do que a gente, infinitamente mais inteligente do que a gente, está coordenando tudo, está orquestrando tudo, sabe? Então, sentir, falar, calma, as coisas estão me levando para qual ritmo, né? Então, tá indo mais devagar do que eu gostaria? Deixa eu respirar. Ou então, caraca, tá me pedindo mais do que eu tô dando conta? Então, deixa eu dar um gás aqui, deixa eu otimizar meu tempo, deixa eu, sabe? Então, assim, a gente vai em harmonia com o ritmo, né? Aí, para finalizar, Kelzinha, a minha parte aqui, eu só separei duas coisinhas. Só para completar a lei da neutralidade, que é o autodomínio, né? Tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, que é a gente ter esse autodomínio, a gente falar, calma, deixa eu ir mais rápido, então calma, deixa eu ir mais devagar, deixa eu sentir, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e não simplesmente deixar assim como se fosse um cavalo selvagem sem rédea, entende? E uma frase que eu achei legal também, que eu vi uma moça comentando, que ela falou assim: a vida é crescimento. Quando a gente vai na direção do crescimento, a gente está indo na direção do bem. Quando a gente vai, se a vida é crescimento, pensa comigo. Então, a vida é uma coisa boa, o crescimento é uma coisa boa. Se a gente vai na direção do crescimento, não necessariamente do conforto, a gente está indo na direção da vida, do crescimento, da coisa boa. Entendeu? E quando a gente vai ao contrário, a gente não está indo na direção da vida, porque a vida te impele a crescer, te impele a experienciar coisas novas. E É. aí eu só tenho mais uma frase para ler que eu vou deixar para o final, que é a minha frase de impacto, que eu achei muito legal. Aí eu quero Tá. saber se você quer falar Se mais você alguma comentar coisa, Kel. FM Web, é porque esse nome eu não reconheci, mas acho que é meu professor, Fernando Martins, Ah, de é? quando eu estudei o ICA e tal, enfim. É muito legal que ele falou, se permitir sem se perder pelo ego, né? E legal que você está aqui, Fernando. Ele falou uma coisa que exatamente está no livro. Ele fala que os mestres hermetistas, né? Eles falam que justamente para a gente evitar essa oscilação, como a gente falou aqui, né? A gente tem que ir além desse plano superior do ego, porque quando alçados ao plano superior, não, ir além do plano do ego, né? Porque quando nós vamos ao plano superior do ego, Uhum. muitas das experiências às quais se submetem os que habitam o plano inferior podem ser justamente evitadas. Então, é muito isso, né? Da gente se conectar sempre com o nosso self, né? O nosso eu mais sábio, a nossa chispa divina, o nosso eu superior, nesse sentido de buscar se conectar com esse lado em nós, e não o nosso ladinho que fica ali querendo ficar na zona de conforto, querer prender, querer ficar estagnado, né? E ficar pegado ali com essa visão ali fechada. Se abrir,
se lembrar que somos almas imortais, que estamos de passagem aqui, que temos que deixar o nosso melhor, um rastro de luz, a cada momento sermos gratos, né, por cada instante, cada momento, assim como a flor, a gente tem que apreciar a beleza daquela flor, porque ela vai durar pouco, mas aquele cheirinho ali que você sentiu da flor, aquela beleza, né? Então assim já é valioso. Então, é muito isso, a gente ter essa visão realmente e aproveitar cada instante. E não se deixar ser arrastado, nem por um estado mental, nem por outro, sabendo que tudo é passageiro, Exato. né? E ele fala Exatamente, também, Kelly. só mais uma coisa também, porque é como você falou ali, que eu queria só comentar o que você falou, que às vezes um tá rápido, outro tá lento, e às vezes aquele que tá rápido, exatamente, pode de repente mudar de ideia e parar de fazer. E o que tá lento ali, tá indo, tá construindo, papapá, e de repente construiu, né, Dá uma um coisa super gás. sólida, entendeu? Então, assim, não se sabe, não dá pra gente julgar, tá cada um no seu ritmo, isso é importante também a gente respeitar, né? E ele fala também, ele citou, achei interessante o lance do rico e do pobre, né? Às vezes o rico tem um monte de coisa, Ah, festa, é, boa. luxo, tarará, e o pobre às vezes não tem nada, mas assim, o rico às vezes nem aprecia, sabe? Aquilo tudo que ele está oferecendo nas festas bombásticas dele, de luxo, ele nem dá mais valor. E o pobre às vezes, nossa, se arrepia todo, fica tão feliz de poder levar um jantar especial um dia para a família dele. E outra, às vezes o rico nem tem aquele quentinho familiar que o pobre tem. E vice-versa também, né? Porque esse conceito do rico e do pobre é muito também estado de espírito. E aí ele vem falar sobre isso, né? Que o rico tem muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo em que o pobre também tem coisas que estão fora do alcance dos ricos. Então, assim, que na verdade né, a vida vai se compensando ali. Então, Exatamente. Que bom que você trouxe essa parte, Kel, porque eu ia esquecer de falar disso. Eu achei muito interessante também. só para mostrar que a vida é assim, né? Tá tudo sendo equilibrado, tá tudo se contrabalançando. Às vezes a pessoa é super pobre, mas ela tem riquezas incríveis na vida dela, tem amigos maravilhosos, tem família, tem uma saúde perfeita, enfim, e vice-versa, né? De- Às de- vezes a aparência engana. Então, Total, a vida vai total. se equilibrando. É só para mostrar isso, que essas polaridades elas se compensam, elas se contrabalançam naturalmente, que isso faz parte também da vida e tem a ver com a lei do ritmo. Deixa eu ler essa frase aí do rico e do pobre. Ele fala assim, ó. Eu sublinhei aqui. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter. Se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. Muito Pois é. interessante, né? Muito Muito interessante. Bom, vamos finalizar, pessoal. Vou ler uma frase aqui para vocês. É um provérbio que tem tudo a ver com isso que a gente conversou, que eu vou deixar de reflexão, tá? E aí, quem quiser fazer pergunta, esse é o momento, porque eu vou ler essa frase, que é curtinha, e a gente vai tirar alguma dúvida, se houver, tá? Se não, a gente só se despede e termina. Então, ó, homens fortes geram tempos fáceis. Ah, Tempos é. fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Eu vou escrever lá nos stories e vou postar, vou pedir para todos fazer uma arte bonitinha para a gente postar, porque essa frase é legal para a gente ter em mente, assim, e ficar um tempinho ali digerindo, né? Porque homens fortes geram tempos fáceis, as coisas ficam fáceis, né? Tudo se agiliza, tudo evolui, tudo vai, e aí a gente fala, nossa, que maravilha que tá esse tempo aqui, essa era. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão vivendo essa era das facilidades ficam fracos. Ou seja, tempos fáceis geram homens fracos. Porque eles não tiveram que ir lá lutar, correr atrás, agilizar, Não né? desenvolveram a resiliência, né? Nem Exato. viram o quanto eles são capazes, né? De Ficaram milhares de vezes. marginados ali, acomodados. Então, tempos fáceis, que foram gerados por homens fortes, geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Porque justamente eles ficaram ali acomodados, não se desafiaram muito, não buscaram tanto com aquela gana, com aquela raça, né, que os homens fortes fizeram, tiveram que fazer. Uau, quanto trovão, não sei se dá para ouvir.
E esses homens fracos geram tempos difíceis, né? Porque não fizeram nada disso. Então, quem chega aqui e fala, ai meu Deus, está tudo tão difícil, ai caramba, porque estava na era dos homens fracos. E esses tempos difíceis é o que vai gerar os homens fortes. É. E aí vai, isso é um ciclo. Muito legal, queria deixar essa É igual, reflexão, porque. é muito legal isso. É igual aquela frase dos marinheiros, né? Com os mares, como é que é? Mares fortes. Ai, gente, agora eu Ah, esqueci. tem uma frase do Dos marinheiro marinheiros. parecida, é verdade. Essa frase é maravilhosa. Deu um branco agora, ninguém tá A lembrando gente aí? procura e põe lá nos stories junto dessa, É, Kel, né? mas é isso. Deu um branco aqui geral, mas é isso, né? Aquela Ó, filosofia que é Kel, maravilhosa, que eu sempre o, cito o também. É bem Raul, isso. nosso brother Planet. Oi, Raulzito. Oi, Tudo bem, Planet, Planet? conectou, fluiu. Conectou, fluiu. Você não lembra Ele, essa frase, não, dos ele, mares com o marinheiro? ele tá perguntando, Planet. em que tempo vocês acham que a gente está agora? Sabe que eu fiquei pensando nisso também? Eu acho que a gente viveu uma transição, sabia? A gente estava no tempo bom e agora a gente está no tempo mais difícil, dos homens fracos, sabe? A gente estava na nossa infância, vamos dizer assim, na nossa geração, num tempo mais forte, assim, num tempo melhor, e agora a gente está num tempo mais fraco. E aí a gente vai gerar a próxima geração mais tough, mais forte. Eu acho, eu tenho a sensação de que é porque isso é por gerações, O né? que você Até meu acha, namorado, o Planet? John, vamos botando aí o que vocês acham. O John, meu namorado, ele já tinha me feito essa reflexão antes de eu ler esse provérbio aqui, assim, hoje, né, relacionado ao que eu estava estudando, e ele tinha falado que era por gerações, né? Que um avô vai lá, chega num lugar, os colonizadores do Brasil, o povo lá do sul, ele é gaúcho, então o povo chegou lá no sul, eles tiveram que capinar a mata fechada. Chegaram, não tinha nada, eles tiveram que dormir numas cavernas. Ele conta as histórias assim bizarras. E aí aquilo gerou tempos maravilhosos. Aí os tempos maravilhosos, de geração em geração, você vê lá as vinícolas, você vê lá todo o cultivo deles, os negócios deles, né? Gera os filhos um pouco menos guerreiros e os netos menos ainda. E aí vem os tempos mais difíceis. E depois dos tempos difíceis, a gente começa a ver as pessoas mais fortes aparecendo. Então, é mais ou menos A isso, Dani né? Eu Dias ouvi. salvou ali, lembrou a frase: mares calmos não fazem bons marinheiros. Gente, Boa, eu amo essa frase, ainda bem que você lembrou, Dani, porque eu é tava isso assim, eu aí. ia citar e aí me faltou a frase, mas é essa, é maravilhosa, é bem isso, Vou né? salvar aqui a frase, apesar de que já está acabando, mas eu gosto de fixar ali os comentários mais interessantes para a gente refletir. Ó, lê Tem aí os outra comentários pergunta. para a gente poder finalizar. O Planet comentou lá o que ele achou sobre essa fase. Rapidinho, eu tô dizendo, a Camila Carone falou: meninas, não foi falado nessa live. Vocês já disseram que tem livro ou filme, não me lembro, que fala da vida de Jesus até os 30 anos. Pode falar o que é? Foi a Kel que falou. Fala aí, Kel. É um Não, livro, né? eu citei um livro, não, tem várias coisas, gente. Procura lá no Google, no YouTube, que tem muita coisa falando, né? Que Jesus estudou. A gente estava até comentando, eu e Planet, eu e Raul ontem, a gente se encontrou e eu estava comentando que eu levei um livro para minha amiga, que é exatamente Jesus dos 13 aos 30 anos, que é muito bom. E ele comentou, nossa, ninguém fala dessa fase, né? Realmente. Mas tem vários registros, né? Tem várias pesquisas, estudos, enfim, até nos manuscritos do Mar Morto, enfim, tem muita coisa legal falando mostrando, né, que Jesus teria sido iniciado nas escolas de mistério exatamente do Egito, que ele ficou um tempo ali no Egito estudando todas essas filosofias, né, essas doutrinas secretas, vamos dizer. Então, assim, ele estudou muita coisa, né, tudo que se fala aí na Cabala, aqui no Caibalion, no Hermetismo, Mas e você que não ele teria mencionou um livro em convivido particular? Ou um e que ele teria documentário? convivido muito tempo com os essênios, né? Que foi um povo considerado terapeutas da alma, enfim, com muita sabedoria, muito sábios. Nesse livro tem bastante coisa falando sobre isso. É Jesus dos 13 aos 30 anos. Eu não tenho aqui para mostrar porque eu levei ontem para minha amiga para deixar emprestado com ela. Não, mas já Mas tá bom. Já deu a eu dica. cheguei a citar num story aqui sobre isso. Ela não viu. Depois eu te mando. Foi a Camila, né, que É, a pediu. Tá, Camila depois eu te Carone. mando. Muito Depois eu te legal. E mando, aqui, ó, tá? o Raul, ele concordou.
o Planet. Ele Exatamente. falou: Olha lá, aqui ele somos um falou. tempo de pessoas fracas, o que deve gerar pessoas mais fortes nas próximas gerações. Exatamente, Uhum. E concordamos. ele citou ali a questão dos evangelhos apócrifos É. também, né? Tem muita coisa interessante, gente. Isso aí dá, qualquer hora a gente tem que escolher um livro sobre isso, porque isso dá uma temporada bem legal, viu? Vamos Uhum. depois pesquisar sobre É isso, isso, tá? meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo estar aqui com vocês, com a minha irmã amada, querida, com amigos. Obrigada, Raul Planet e o Rails, que entrou. Legal que você entrou, Minha Planet. mãe Miriam trouxe. também, a Miriam entrou, querida. A Beijo, Karina, Tirália está sempre participando. Muito obrigada a Karine, todos vocês Camila. que nos acompanham, que fazem questão de estar aqui ao vivo. Sei que muita gente não pode assistir depois, né? A gente também é grata a vocês, mas é muito legal estar aqui no quentinho da presença de vocês. Até quarta-feira que vem com a lei do qual que é a Aos próxima? efeitos! E Vai ser maravilhosa essa malíssimo! lei. Gente, a causa e É, efeito vai ser demais. a lei da Quarta-feira que vem estaremos. causalidade. Ih, Carol, a gente vai estar em São Paulo juntas, hein? Como é que a gente vai fazer É isso? Eu vou fazer no verdade. quarto, você faz na sala. Depois a gente vê. Vamos falar Porque a sobre gente está indo karma, para São sobre Paulo fazer um causalidade. intensivão das nossas gravações do podcast. Aguardem, pode ela em breve, com muitas novidades, muitos assuntos maravilhosos que são um braço, uma extensão aqui do Tools também. Então, mesmo tipo de assunto, corpo, mente, espírito, muita evolução, muito conhecimento para a gente compartilhar com vocês de uma forma diferente, num formato diferente. A gente avisa para vocês em breve, mas deve estrear em agosto, tá bom? É isso. Um beijo grande, meus amores. Boa noite para todo mundo. Tchau, Kelzinha. Tchau para E todo mundo. semana A que live vem, vai ficar salva. o acaso não existe, hein? Semana que vem com a gente. Já se reserva aí. Beijo, pessoal. Obrigada, beijo para todos. Tchau. Tchau.